Vamos entender quem são esses países, quantas armas possuem e como isso impacta a segurança global. Índia. A Índia é um componente crítico da sua política de defesa e tem evoluído ao longo das décadas. A Índia conduziu seu primeiro teste nuclear em 1974, denominado Smilin Buddha, que marcou sua entrada no grupo de nações nucleares. Desde então, o país tem mantido uma política de não primeiro uso, afirmando que usaria suas armas nucleares apenas em resposta a um ataque nuclear. Após uma série de testes nucleares em 1998, conhecidos como Operation Shakti, a Índia consolidou sua posição como potência nuclear. O arsenal nuclear indiano é composto principalmente de ogivas nucleares, que estão embarcadas em mísseis de médio e longo alcance, submarinos e aviões de combate. A Índia tem investido em desenvolver capacidades de entrega com sistemas como o Agni e o Prithvi, além de submarinos da classe Ariane. A crença na dissuasão nuclear é uma parte central da estratégia de segurança da Índia, especialmente em relação a países como Paquistão e China, que também possuem arsenais nucleares. O governo indiano se vê em uma posição que justifica o arsenal nuclear como fundamental para a proteção de sua soberania e integridade territorial. Nos últimos anos, também tem havido um debate crescente sobre a modernização do arsenal e a necessidade de alinhar a política nuclear às novas realidades geopolíticas e tecnológicas. A proteção contra ameaças cibernéticas e o desenvolvimento de estratégias que envolvem o uso de armas convencionais em combinação com capacidades nucleares são tópicos de discussão dentro da comunidade de segurança indiana. No entanto, a Índia também enfrenta críticas sobre a falta de transparência em relação ao tamanho e à estratégia do seu arsenal, bem como a necessidade de participar de iniciativas globais de desarmamento nuclear. A postura indiana, no final das contas, gira em torno da segurança nacional e do equilíbrio de poder na região. China. A China tem se expandido nas últimas décadas, refletindo a crescente importância do poder nuclear na estratégia de defesa nacional do país. A China é considerada uma potência nuclear desde que conduziu seu primeiro teste atômico em 1964, com o codinome Primeira Lança. Estrutura do arsenal nuclear. Ogivas nucleares. A China possui um estoque de ogivas nucleares que varia entre 320 a 350, de acordo com as estimativas mais recentes. Esse número é relativamente menor do que os arsenais de Estados Unidos e Rússia, mas a China tem se concentrado em modernizar e expandir suas capacidades. Meios de entrega. O arsenal nuclear chinês é sustentado por uma variedade de sistemas de entrega, incluindo mísseis balísticos intercontinentais ICBMS. A China opera vários modelos de ICBMS, como o DF-5, DF-31 e DF-41, que têm capacidade para alcançar alvos em todo o mundo. Mísseis submarinos lançados SLBMS. A Marinha de Libertação Popular PLA também possui submarinos nucleares que podem lançar mísseis balísticos como o Julan 2JL-2. Aviação estratégica. A Força Aérea também trabalha no desenvolvimento de bombardeiros capazes de transportar armas nucleares. Modernização e expansão. Nos últimos anos, a China tem investido na modernização de suas forças nucleares, buscando aumentar a segurança e a eficácia do seu arsenal. Isso inclui melhorias na precisão dos mísseis, aumento da capacidade de desvio e desenvolvimento de novas plataformas de lançamento. Doutrina e política nuclear. A China mantém uma política de não primeiro uso de armas nucleares, o que significa que não usará armas nucleares a menos que seja atacada com armas nucleares. Isso reflete uma abordagem que enfatiza a defensividade e a dissuasão. Desafios e implicações. A expansão do arsenal nuclear da China suscita preocupações entre outras potências nucleares e países vizinhos, especialmente em relação à segurança regional na Ásia. Isso tem levado a um aumento nas tensões e a uma corrida armamentista em algumas áreas. Em suma, o arsenal nuclear da China é uma parte crucial da sua estratégia de defesa e está em contínua evolução à medida que o país busca garantir sua posição como uma potência global. Reino Unido. O Reino Unido é uma parte importante da estratégia de defesa do país. Possui um arsenal nuclear que, desde a Guerra Fria, tem sido uma parte fundamental de sua política de dissuasão.
A principal plataforma de entrega do arsenal nuclear britânico é a classe de submarinos nucleares Trident, que estão armados com mísseis balísticos intercontinentais. Histórico: o Reino Unido desenvolveu armas nucleares após a Segunda Guerra Mundial, com testes nucleares ocorrendo na década de 1950. O primeiro teste bem-sucedido foi em 1952, na Operação Hurricane. Trident. Atualmente, o sistema Trident é a base do arsenal nuclear britânico. Composto por 4 submarinos da classe Vanguard, os submarinos estão equipados com mísseis Trident segunda D5. Cada submarino pode transportar até 16 mísseis, cada um com várias ogivas nucleares. Política de dissuasão. O Reino Unido mantém uma política de dissuasão nuclear, enfatizando que seu arsenal é destinado a desencorajar ataques nucleares contra o país e seus aliados. A ideia é que o potencial de uma resposta devastadora seja suficiente para prevenir conflitos. Desarmamento. O Reino Unido, embora mantenha seu arsenal, também se comprometeu em vários tratados internacionais sobre não proliferação e desarmamento nuclear. O país tem reduzido o número de ogivas nucleares ao longo dos anos, refletindo uma abordagem de equilíbrio entre defesa e desarmamento. Debate público. A presença de armas nucleares no Reino Unido gera debates intensos, com opiniões divididas entre aqueles que defendem sua necessidade como uma segurança essencial e aqueles que argumentam em favor do desarmamento completo. Esse arsenal nuclear é visto como um componente crítico da segurança nacional, mas as questões éticas e políticas em torno dele continuam a ser um tema controverso na sociedade britânica. França. A França é uma das potências nucleares reconhecidas, possuindo um arsenal que foi desenvolvido ao longo das últimas décadas, a partir dos testes nucleares iniciados em 1960. Estrutura do arsenal nuclear. Ogivas nucleares. Estima-se que a França possua cerca de 290 ogivas nucleares, o que a coloca como a terceira maior potência nuclear do mundo, após os Estados Unidos e a Rússia. Meios de lançamento. Mísseis balísticos submarinos SLBMS. A principal plataforma de lançamento da França é composta por submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos SNLE. O modelo atual é o submarino classe Triomphant, que pode lançar mísseis M51. Mísseis de cruzeiro. Além dos SLBMS, a França também utiliza mísseis de cruzeiro a bordo de aviões, como o Rafale e o Mirage 2000. Esses mísseis são equipados com ogivas nucleares e oferecem uma capacidade adicional de ataque. Política de dissuasão. A França mantém uma política de dissuasão nuclear independente, o que significa que a sua capacidade nuclear é vista como um elemento fundamental para garantir a segurança nacional e a soberania. A doutrina nuclear francesa enfatiza que o uso de armas nucleares seria considerado apenas em circunstâncias extremas. Compromissos internacionais. A França é signatária do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares TNP e tem se comprometido a não espalhar armas nucleares, além de participar de discussões sobre desarmamento nuclear. Desenvolvimento e modernização. Nos últimos anos, a França tem investido na modernização de seu arsenal nuclear, com o objetivo de melhorar a segurança e a eficácia de seus sistemas de armas. Isso inclui o desenvolvimento de novos mísseis e melhorias nos submarinos nucleares. A França também realiza testes e avaliações periódicas para garantir a eficácia de suas ogivas nucleares e plataformas de lançamento, embora os testes nucleares externos tenham sido interrompidos após a moratória de 1996. Rússia. A Rússia é composta por uma variedade de ogivas nucleares e sistemas de entrega que incluem mísseis balísticos intercontinentais e CBMS, mísseis de cruzeiro e armas nucleares lançadas por avião. Quantidade de ogivas. A Rússia possui um número significativo de ogivas nucleares, estimativas apontam para cerca de 6.375 ogivas, incluindo tanto as ativas quanto as retiradas do serviço. Sistemas de entrega. ICBMS. Os mísseis balísticos intercontinentais são a espinha dorsal do arsenal nuclear russo. Modelos como o RS-24 Yars e o Sarma possuem capacidades de alcance e precisão avançadas. Mísseis de cruzeiro.
Rússia também desenvolveu mísseis de cruzeiro varrendo, como o 3M14 Calibre, que pode ser lançado de navios e submarinos. Armas aéreas, bombas nucleares foram projetadas para serem lançadas por aeronaves de combate, como os bombardeiros Tupolev Tu-160 e Tu-95. Submarinos. A Rússia possui uma frota de submarinos estratégicos que podem lançar mísseis balísticos, como a classe Borei, que é fundamental para a tríade nuclear do país: forças terrestres, aéreas e navais. Desenvolvimentos recentes. Nos últimos anos, a Rússia tem investido em modernização e desenvolvimento de novas tecnologias nucleares, incluindo novos tipos de mísseis hipersônicos. Doutrina nuclear. A doutrina nuclear da Rússia enfatiza o uso de armas nucleares como um meio de dissuasão. O país mantém uma política de não primeiro uso em algumas circunstâncias, mas isso pode variar dependendo do contexto geopolítico. O arsenal nuclear russo é um elemento vital da sua estratégia de defesa e política externa, refletindo a posição da Rússia como uma potência nuclear global enquanto enfrenta desafios e tensões com outras nações. Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma parte crucial da sua estratégia de defesa e dissuasão nuclear. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm se esforçado para desenvolver e manter um arsenal nuclear significativo, que inclui ogivas nucleares, mísseis balísticos intercontinentais e CBMS, submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos. Composição do arsenal. Ogivas nucleares. Os Estados Unidos possuem milhares de ogivas nucleares, embora o número exato seja frequentemente classificado. Estima-se que existam em torno de 3.800 ogivas em estoque, com uma parte sendo operacional e a outra em reserva ou desmantelada. Sistemas de lançamento. Mísseis balísticos intercontinentais e CBMS. Os principais ICBMS incluem o Minuteman III, que é lançado de silos terrestres. Mísseis submarinos. Os submarinos da classe Ohio são equipados com mísseis Trident II, proporcionando uma capacidade de ataque segundo ou terceiro, tornando-os uma parte essencial da tríade nuclear. Bombardeiros estratégicos. Os bombardeiros, como o B-2 Spirit e o B-52 Stratofortress, podem lançar tanto bombas nucleares convencionais quanto nucleares. Políticas de uso. Os Estados Unidos têm uma política de dissuasão mínima, com base na ideia de que a posse de armas nucleares serve para desencorajar ataques de outros estados nucleares ou potenciais adversários. O conceito de segurança através da força é central para sua estratégia, com a intenção de proteger aliados e manter a estabilidade global. Desarmamento nuclear. Os Estados Unidos têm se engajado em várias iniciativas de desarmamento nuclear, incluindo tratados como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares TNP e o novo Tratado START com a Rússia. Essas tentativas visam reduzir o número de armas nucleares em todo o mundo e prevenir a proliferação. Conclusão. Então, pessoal, o que vocês acham? Devemos temer essas potências nucleares ou confiar que a diplomacia vai prevalecer? Deixem suas opiniões nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!